Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao GED, Grupo de Estudo da Doutrina Espírita. Gratidão a todos que estiveram conosco durante esses 23 episódios, onde estudamos o perispírito. Estávamos aqui discutindo, conversando, nós aprendemos muito. Esperamos que cada um tenha, assim como nós, aprendido um pouco sobre essa maravilhosa obra do nosso Pai. Gratidão a todos, gratidão a Simone, gratidão ao Norberto, ao Carlos, ao Paulo, ao Jair, que não está com a gente aqui, né? E por essa oportunidade de estarmos buscando entender e compreender essa maravilhosa doutrina dos Espíritos, que realmente é uma doutrina consoladora. Hoje nós vamos buscar finalizar esse estudo de perispírito, da obra de Zalmino Zilman. Nós vamos hoje abordar 4 capítulos. Vamos falar de perispírito e rejuvenescimento, perispírito e anestesia, perispírito e sexualidade, perispírito e desencarnação. Para isso, convidar o Norberto para expor esses temas. Norberto, bem-vindo, muita luz para você. Muito obrigado, Paulo. Olá, amigos. Olá, você que nos assiste. O Paulo já fez a devida introdução. Hoje, realmente, vamos abordar 4 capítulos que, no livro do Zalmino, tivemos essa liberdade porque o conteúdo é pequeno, né? Mas pequeno em conteúdo e não em importância, não em entendimento, né? Mas nós vamos aqui tentar fazer um resumo do que o autor nos passou, mas é imprescindível, como todos os demais capítulos, que nós, vamos lá, que acessemos o livro e estudemos, porque o assunto, qualquer que seja o capítulo, é muito interessante e precisa mesmo despertar o interesse, né? Lembrando que nós não vamos entender a potencialidade do espírito, todos os fenômenos mediúnicos, sem que entendamos o perispírito, né? Isso é muito importante. Então, vamos lá nesse nosso último encontro deste livro, né? Porque já nós vamos, no final aqui da nossa exposição, vamos fazer um convite para você que sempre está nos assistindo. Então, vamos começar pelo capítulo 15, perispírito e rejuvenescimento. Vamos lá, Paulo. O autor, o Zalmino, ele começa este capítulo se referenciando ao capítulo 13, que fala sobre o que nós estudamos. Inclusive, fui eu que tive a grata oportunidade de falar um pouquinho, que era perispírito e enfermidade. Então, ele começa lembrando um conceito já estudado, que a saúde do corpo físico depende do equilíbrio espiritual, que as doenças que se manifestam no corpo físico têm, inicialmente, origem no corpo espiritual. A partir daí, ele faz uma correlação do tratamento dessas doenças em relação à medicina tradicional e à medicina alternativa. E neste capítulo ele fala assim, vai chegar um momento, do mesmo jeito que nós nos surpreendemos com a forma, por exemplo, que um dentista trabalhava lá no século XIX, lá no século XVIII, e a gente ficava assombrado com isso, assim, daqui a algum tempo, eles vão ficar assombrados da forma como, por exemplo, hoje nós tratamos um câncer, né? Que apesar dessas terapias, ela tem inúmeros efeitos colaterais, né? Essa agressão. Por quê? Porque a medicina ainda vê o corpo, mas não vê o corpo espiritual, da onde que se origina as doenças, né? E nessa colocação de considerar os efeitos colaterais de diversos tratamentos, ele aponta a acupuntura e a homeopatia. A acupuntura, acho que todo mundo conhece, são aquelas agulhas que são aplicadas nos centros nervosos, né, que existe no corpo, a fim de promover o reequilíbrio das energias, né? E também a homeopatia,
que são aqueles remédios ou de bolinha branca ou de gotinha, né? E aquele remédio tem um conceito muito interessante. Quanto mais você diluir, então você tem uma matriz, né? E você dilui a matriz algumas gotas, algumas poucas gotas daquela matriz, numa grande quantidade de água. Aí você agita, ou álcool, né? Ou aí você agita tudo aquilo lá, tem a quantidade de agitações, mas aí você pega aquela porção lá, você dilui novamente, e quanto mais você dilui, mais forte fica o remédio. Mas como? Vai chegar um ponto que só tem água ou só tem álcool, né? É lê do engano. Você tem lá, na verdade, a essência da molécula, né? Então, o remédio, quanto mais diluído, ele fica mais quintessenciado do ponto de vista energético e ele fica mais forte, mais ativo, né? Ele vem fazendo essa introdução, mas no fundo o que ele quer falar é sobre a ação psicomagnética dos espíritos no perispírito da pessoa que está doente para promover a saúde, né? Então a gente vê muitas esses médiuns de cura que não fazem com incisão, mas simplesmente pela imposição de mão, né? Então isso vai ser ignaturo, né? De campos energéticos, campos magnéticos, através de campos eletromagnéticos, a pessoa vai promover o equilíbrio energético da pessoa doente, proximidade da saúde dele, né? Junto com essa história, apesar de, observe, ele fala sobre rejuvenescimento do perispírito, né? Mas ele aborda isso com o objetivo assim também de rejuvenescer células danificadas, tecidos danificados, né? Esta é a ideia. Mas quando eu estudava isso daí, eu lembrei também de um outro aspecto, que quando nós desencarnamos, você pode desencarnar com 100 anos, 120 anos, imagina, vamos exagerar aí, né? Mas quando a pessoa se projeta no plano espiritual, o desencarnante se projeta, ele se mentaliza na melhor idade, no melhor momento dele. E aí ele passa a ter, no plano espiritual, a imagem deste momento que ele mentaliza para ele, e não daquela pessoa cheia de limitação, cheia de limitações, de 100 anos, de 90 anos e coisa e tal. Também, isso também envolve um tema que nós estudamos sobre a plasticidade do perispírito, né? Vai dando forma, conforme a mente dando forma ao nosso corpo espiritual. Basicamente, este capítulo aborda essa questão aí das curas e também da parte de rejuvenescimento do perispírito, do corpo espiritual. Aí podemos passar para o nosso segundo capítulo, e aqui eu vou deixar, seja para você que está nos assistindo, seja para os nossos amigos aqui que depois vão dar a colaboração deles, eu vou deixar aqui uma pergunta no final. Eu não vou dizer a resposta, pelo menos a resposta que eu acho, né? Para ver se vocês conseguem também ter uma opinião própria. Bom, o tema aqui é perispírito e anestesia, né? É o capítulo 16. Aí, a anestesia, né? É essa parte de insensibilidade que fica o corpo sob a ação, seja lá de um remédio, de uma droga, né? Mas também existe essa questão da insensibilidade do corpo através da acupuntura. A pessoa vai lá, aplica algumas agulhas e determinada região fica insensível. Você pode até fazer uma incisão ali, a pessoa não sente absolutamente nada, né? E também tem essa parte do hipnotismo, que sobre comandos de alguém, de um hipnotizador, a pessoa deixa-se conduzir e a partir daí você pode fazer perguntas, mas também pode mexer com o corpo dela, você pode mexer na mão, você pode pôr uma agulha, absolutamente ela não tem sensibilidade, né?
O autor resume este capítulo dizendo o seguinte, né, que esses tipos de anestesia, seja ele de qualquer natureza, remédio, hipnotismo, acupuntura, reflete diretamente no perispírito, né? Dada a profunda interação do sistema nervoso à estrutura perispirítica. Nós já vimos aqui em estudos passados que cada célula do nosso corpo se interliga ao nosso corpo espiritual. Bom, se é assim, e se eu consigo deixar insensível determinada parte, é natural que a comunicação desta parte com o perispírito seja também interrompida. É por isso que ele também fica insensível, né? Então, o que acontece no corpo físico passa no corpo espiritual. Esta é a ideia deste capítulo. E aqui vai, como eu disse para vocês aí, uma pergunta para vocês irem pensando. Você que nos assiste, interrompa um pouco o vídeo, pense e depois assista aí os comentários dos nossos amigos. Uma pessoa que se alcooliza e chega... Imagine essa situação. A pessoa toma muita cachaça, vai lá e está totalmente alcoolizado, totalmente. Se nós tivéssemos a habilidade, a capacidade de evocar esta pessoa enquanto ela está nesse estado de embriaguez, ela, espírito, está embriagada? Ela falaria enrolada, assim como fala um embriagado? Vamos por outra. Imagine que a pessoa está dopada numa UTI. E ela está totalmente dopada para efeito de dor, para efeito de ficar mais calma. Literalmente, ela está, como nós falamos, né, grogue, ao ponto de não falar coisa com coisa e muitas vezes nem falar. Nessas situações mesmo, se evocarmos esta pessoa em espírito, né? Logicamente, só pode ser em espírito. Se evocarmos essa pessoa, a comunicação, imagine também que seja uma comunicação verdadeira. A comunicação é embaralhada, seria idêntica como nós conversaríamos com ela encarnada aqui, ela, no estado de vigia? Seria a mesma coisa? Pense nisso, daqui um pouquinho a gente conversa. Então, este é o capítulo que o Zalmino traz para a gente de anestesia, perispírito e anestesia. Dizendo, então, de um modo geral, que aqui acontece no corpo, reflete no espírito. Natural, né? Isso aqui se fecha com aquilo que eu já comentei já há pouco. Se cada célula do nosso corpo, inclusive as do sistema nervoso, se estão interligados ao perispírito, é natural que uma coisa interfira na outra. Seja do corpo para o espírito, seja do espírito para o corpo, né? O capítulo 17 traz um assunto baita e um assunto importante, perispírito e sexualidade. O Zalmino começa fazendo uma colocação que o sexo, né, é um patrimônio divino. Nós não... É um patrimônio que segue uma lei, um desejo natural do Criador, né? Assim como, por exemplo, a parte de a lei de adoração. Por que as pessoas têm no íntimo a certeza de um ser maior, né? De onde que vem essa ideia? Isto é uma lei natural. O ser humano não sabe por quê, mas ele não gosta de ficar preso. A lei de liberdade é um outro patrimônio, é uma semente do Criador que nós trazemos, né? E assim também é o sexo. Então, a lei de reprodução é uma outra lei natural, é inerente à criação, a todas a criação de Deus, né? Então, essa é a parte criadora. E o sexo, o órgão sexual, né? A energia sexual no corpo, ela sustenta este processo vital, né? Do nosso corpo físico, né? Então, e isso não só para a procriação,
mas próprio da energia que o corpo precisa, né? Não só para procriar, mas também como fonte energética para o dia a dia, de força vitalizante para o nosso corpo, né? André Luiz traz, o Zalmino cita André Luiz ali, que ele fala que o sexo acontece, tem origem, né? Tem origem nas estruturas mais primitivas da vida. E a partir daí ele vai mudando de forma até chegar na parte dos hermafroditas, e depois, quando o instinto animal vai evoluindo, aí ele começa a ter a bipolaridade, né? A bipolaridade não no sentido de comportamento, de achar que a pessoa é bipolar, mas em questão de gênero masculino, gênero feminino, né? Aí ele vai ganhando um comportamento inerente a esses sexos, né? A esse gênero, né? E aí ele vai desenvolvendo, né? Kardec, e isso está no Livro dos Espíritos, né? Ele fala que o espírito não tem sexo. O espírito, quando vai reencarnar, ele escolhe muitas vezes um gênero que melhor possa corresponder aos propósitos educativos dele, né, ao progresso dele. E que um espírito evoluído, um espírito de luz, tem o que há de melhor no sexo do gênero masculino com o gênero feminino, né? E neste processo de evolutivo, né, neste processo todo aí, né, a gente vai usando o sexo muitas vezes na forma instintiva, né, onde nós só queremos a nossa satisfação, muitas vezes nem olhamos o parceiro, né, procuramos o requinte do sexo, né, como se aquilo lá fosse a coisa mais importante da vida, né? E essa é a ideia. E a gente muitas vezes não sabe, nunca experimentamos muitas vezes o sexo como esse processo de permutas de energias psíquicas e eletromagnéticas, né? Esse ato de comunhão, de amor, não só de prazer, mas de amor, de carinho com o próximo, né? Isso é que a gente vai conquistando ao longo da nossa evolução, né? E nesse contexto todo, se quando abusamos do álcool ou da comida em excesso, seja lá o que for, né, podemos ter reflexo no mundo ao desencarnarmos no plano espiritual. Quando nós alimentamos a nossa mente com pessimismo, com pensamentos ruins, né, também pode refletir num desequilíbrio no plano espiritual. A literatura espírita está cheia de obras mostrando o desequilíbrio com que muitos espíritos se projetam no plano espiritual por não ter entendido, por não ter trabalhado o campo sexual, a sua sexualidade, né? Então, é preciso que a gente, como em todos os processos que nós fazemos na vida, que a gente também olhe o sexo não como uma fonte de prazer, mas uma fonte de procriação, né? Mas como diz bem o Zalmino, né? Como uma fonte de energia psíquicas, né? Que reequilibra, que vitaliza o nosso corpo, né? Olha que coisa bem bacana. Tem um livro de André Luiz chamado Sexo e Destino, onde mostra exatamente a problemática daquelas pessoas que não deram a devida atenção, o devido respeito em relação à vida sexual, né? São assuntos bastante importantes para todos nós. É basicamente o resumo deste capítulo. No nosso último capítulo, ele fala sobre perispírito e desencarnação. Olha, eu faço um convite para vocês, não deixem de ler este capítulo. Primeiro, porque tem uma descrição, ele tem uma descrição desse médium norte-americano chamado Andrew Jackson Davis. Esse médium vidente, ele nasceu em 1826
e desencarnou em 1910. E ele, quando ele conseguiu presenciar diversos momentos de desencarne, onde a pessoa estava desencarnando, e ele, no local, e utilizando-se da sua vidência, ele conseguiu ver o processo, como que acontece o desencarne. É simplesmente muito interessante, né? Mas o Zalmino, antes de falar do André, ele começa conceituando o que é desencarnar, né? E se você é um espírita novato, está mantendo contato com a doutrina, desencarnar é desprender-se, é que nós damos esse termo quando o espírito se despreende completamente do corpo físico, né? Não é sair, não é tirar a carne. Tirar a carne é descarnar. Desencarnar é se livrar, é deixar o corpo físico para viver a espiritualidade. Esse é o termo que os espíritas comumente usam. Substituímos, não tem problema nenhum falar de morte, está tudo certinho. Mas o desencarne é quando o espírito, então, se liberta do corpo físico, né? Então, esse é o termo que a gente usa. Feita essa conceituação, o Zalmino fala, então, desse Andrew Jackson Davis. Ele, em 1826, ele já falava, ele já conseguia antever a criação dos carros, que iam ser inventados no início do século XX. Em 1826, ele já tinha visão de carros, de aeronaves que passavam sendo dirigidas por motores a propulsão, uma coisa assim muito fantástica, muito além do seu tempo. E em meados do século XIX, 1855, 56, ele falou assim que isso foi em meados, antes ainda, 1840 e pouco, ele falou assim, não vai longe e os espíritos vão se manifestar aqui na Terra de forma ostensiva. Eu sei que ele falou em 1849, começou aqueles fenômenos lá na família Fox, lá nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, né? E aí, então, e logo em seguida, a presença de Kardec, né, 1857, 1854, e aquilo que ele estava predizendo realmente aconteceu, né? E este médium, ele conta, então, no livro, e essa eu acho que é a parte fantástica, que ele se dirigiu à casa de uma senhora amiga dela, sexagenária, e estava num processo de desencarnar. No quarto dela, ele se recolhe ali num lugar que nem pudesse ser atrapalhado, ser visto, e se concentra. E, através da vidência, ele vê algo bem interessante. Ele deu uma olhada, ele olhando da forma mediunicamente, ele via um esforço de todos os órgãos do corpo querer se reequilibrar para dar sustento, para dar vida ao corpo físico. Assim como o corpo faz conosco, nós estamos correndo, fazendo um exercício, o corpo começa a mandar bater mais batimento cardíaco, suar para manter a temperatura do corpo, é o gerenciamento do nosso corpo para nos dar o maior conforto possível. Ele enxergava isso, esse esforço dos diversos órgãos do corpo para manter a vida. Mas ele via que era um esforço em vão. De repente, todo esse campo fluídico espalhado pelo corpo, esse campo magnético se direciona para a cabeça da médium e forma uma parte muito luminosa da cabeça dela. Então, toda essa energia, essa resistência, deixa de brigar com o corpo e se projeta na cabeça dela. Neste momento, a cabeça dela vai ganhando uma dimensão maior e ele vê surgir uma outra cabeça da mulher, uma projeção da cabeça da pessoa que estava desencarnando, e ela começa a ganhar forma. E a partir desse momento que a cabeça vai ganhando forma também o pescoço,
os troncos e coisa e tal. E a partir do momento que este corpo vai se formando, esse corpo semimaterial, que seria o perispírito, aquela concentração inicial de energia da cabeça vai se esvaindo em intensidade, aquela luminosidade vai diminuindo. E quando essa energia toda ela se transporta do corpo para a cabeça, ele percebe que as mãos, os pés começam a ficar sem vida e a temperatura já começa a modificar, exatamente o processo de desencarne. E a partir daí vai formando um corpo perispiritual ao lado do corpo da pessoa que está desencarnando. E detalhe que ele conta, os defeitos, os problemas físicos que a senhora tinha no corpo espiritual deixaram de ter. É muito interessante. Eu estou resumindo uma parte que ele explica. Ele comenta também, né, que isto é feito de forma gradual e que quando... Bom, antes dessa descrição, o Zalmino ele comenta que nós falamos no meio espírita que os laços espirituais são cortados, mas na verdade eles não são cortados assim, né? O termo correto seria assim que eles são, que eles saem como a borboleta deixa o casulo, né? E deixa a carapaça lá, deixa um inseto deixa a sua casca, seu casulo, né? Ele se despreende desse jeito. Não é brusco a ideia da separação dos laços perispirituais, né? Mas quando os principais laços perispirituais são desmembrados do corpo, né? Tem um termo que ele usa correto aqui, eles são desmembrados, e parte da energia que estava em fluxo do corpo para a Desenlace, Norberto. Não é desenlace? Não, não é, não. Despreende. Esta é a ideia melhor. Ele não se rompe, ele se despreende. Do mesmo jeito que o inseto deixa a sua carapaça, né? A sua casca, mas ele não rompe, não é brusco o processo, né? Então, ele conta essa parte toda. E quando esses laços perispirituais realmente se despreendem, se desligam do corpo físico com o corpo espiritual, parte dessa energia em fluxo retorna para o corpo, evitando uma recomposição mais imediata, né? Olha o detalhe que esse médium vidente descreve o processo de desencarne. É muito interessante. Particularmente, não vi nada de absurdo, acho mesmo que o processo se dá desse jeito, mas foi a primeira vez que eu li em detalhes como que ele viu, como ele narra o processo que ele viu de desencarne, né? E, neste contexto, Zalmino traz uma colocação de Kardec, né? E é uma coisa que muitas pessoas perguntam para a gente, né? Desencarnar, o ato de desencarnar, o processo, ele é doloroso ou ele é prazeroso, né? E aí a resposta é bastante clara. Depende do nível de espiritualização do desencarnante, né? Se é uma pessoa que viveu os propósitos do espírito, que pensou na morte, que viveu para a espiritualidade e não tanto para a matéria, né? O desencarne, e é isso até no Evangelho, né? Se assemelha àquele pássaro que deixa a gaiola depois de um longo tempo de cativeiro. É prazeroso ganhar a amplidão, é prazeroso deixar esse corpo denso, pesado, que nós carregamos como um escafandro, né? Entretanto, se somos materialistas, se só queremos gozar os bens materiais, se não nos preocupamos para as coisas do espírito, deixar tudo isto pode ser muito difícil para o espírito desencarnante. E aí o desencarne pode ser doloroso, pode ser mais difícil, talvez esse seja o melhor termo, né?
E Kardec vai mais além, aqui está os dizeres que eu estou colocando, né? Se este processo de desligamento dos laços espirituais do perispírito para o corpo for demorado, pode ser que a entidade, que a pessoa que está desencarnando, tem um incômodo de sentir todo o processo de putrefação que o corpo está passando, né? Não raro recebemos espíritos assim nas nossas reuniões mediúnicas e sempre são espíritos que levaram uma vida muito materialista, né? E então é isso. Mas de um modo geral, o desencarne para aqueles que tiveram um mínimo de religiosidade, um mínimo de vivência cristã, de esforço, é sempre um momento de muito prazer, de muito prazeroso, né? É isso, meus amigos. E como o Paulo disse, esse é o nosso último encontro do livro Perispírito, dos Alminos Zimmermann, né? E no dia 31, você está convidado a participar uma nova série de estudo, né? Autodescobrimento, uma visão espírita e psicológica sobre o comando, sobre a batuta ali do professor Paulo Lodi. Vai ser um momento muito bacana, é fundamental que a gente se conheça, se descubra, né, como espíritos imortais que somos. Fica feito o convite, reserve a sua sexta-feira às 20 horas e nós estaremos ao vivo fazendo esse estudo aí com toda essa equipe fantástica que está por aqui. Você é o nosso convidado, viu? Gratidão, Norberto, gratidão. No final nós vamos reforçar esse convite aí, né, sobre a batuta aí do Paulo Lodi. Que legal, que legal. Expectativa, hein? Expectativa. Norberto, é um tema muito complexo mesmo, são 4 temas, por assim dizer, mas você conseguiu trazer com bastante objetividade, com bastante conteúdo, mas você sabe que aqui, né, nós estamos para estudar, né? E queremos questionar, né, bastante. Então vamos começar aí, Simone. Simone disse que está com a agulha ali, né? Prontinha. Seja bem-vindo, Simone. Obrigada, Paulo. Boa noite aos colegas que estão aqui com a gente, aqueles que vão nos acompanhar depois. Sejam todos bem-vindos. Não tem assim o que falar. O Norberto trouxe aí vários temas para nós aí, e são temas que, se a gente ficar ali conversando, nós vamos passar do horário muitas vezes. E falou assim, brevemente, falou muito bom, muito bem, né? Deu assim uma explicação muito boa, parabéns, Norberto, gostei bastante. Voltando um pouquinho, né, na parte do perispírito e rejuvenescimento, eu achei interessante que no livro do Zalmino ele coloca como revitalização perispiritual, que é mais ou menos o que o Norberto estava falando. Eu achei interessante que eu acho bom destacar e passar também essa informação, que pode acontecer durante o sono ou não. Olha que interessante. Às vezes nós achamos ali que nesse período de sono aí nós estamos ali tranquilos, não estamos fazendo nada, né? Estamos de boa, como se diz, mas não, eu achei interessante, né? E aqui ele coloca o Zalmino que nos casos mais graves, os espíritos muitas vezes aproveitam o sono natural do paciente para também provocar o seu desdobramento e assim mais facilmente desenvolver a operação de revigoramento. Olha que interessante. E diante disso daí, o Norberto fez uma pergunta para nós. E eu vou fazer outra, vou devolver uma para ele. Misturando um pouquinho dessa revitalização aí perispiritual, né, esse revigoramento que passamos ou não pelo sono, não é nenhuma uma pergunta, é uma questão mesmo para a gente pensar um pouquinho. E juntando um pouquinho o capítulo ali de anestesia, trago a seguinte questão, um exemplo, né? Temos ali um paciente que foi dado como o seu tempo de vida ali da matéria ali não muito tempo,
foi determinado ali uns 3 meses de existência para ele, ali na matéria. Até pela condição do seu corpo, pelo tratamento, enfim, né? E nesse período, ele começa, né, esse paciente começa a passar por algumas experiências, né, alguns contatos espirituais, alguns tratamentos de passes, vibrações, mudanças de comportamento, coisas, contatos, vamos dizer, ali no centro espírita, enfim, uma mudança realmente de comportamento. E aí vem a questão, será que com todo esse trabalho, mesmo tendo ali um tempo determinado na matéria, a gente não consegue passar ali e revigorar um pouquinho, e vamos dizer, aumentar os fluidos vitais da matéria com esse trabalho? Por exemplo, o médico fala para você, você tem aí, vamos dizer, uns 3 meses, né, de vida ali. E aí você inicia esse trabalho. E no meio desse, né, de tudo isso daí, você vai tendo um conhecimento ali espiritual maior, um contato espiritual, fazendo, né, homeopatia, acupuntura, que o Norberto colocou muito bem, e outras terapias alternativas para auxiliar. Talvez não pensando em aumentar a vida, mas numa qualidade de vida. Será que isso é possível? Será que aumenta realmente? Ou será que ele vai ter nesse curto tempo, né, determinado pelo médico, né, determinado pelas leis dos homens, né, que o tempo dele é 3 meses, mas depois de tudo isso daí, prolongou-se, vai se prolongar um pouco mais? É uma questão que eu trago comigo, assim, e que eu tive algumas experiências, então eu gostaria de compartilhar e gostaria de saber a opinião aí dos meus colegas aí. Norberto? Olha, Simone, você supriu uma deficiência minha, porque é justamente o conteúdo que o Zalmino dá um exemplo, é quando, por N motivos, a espiritualidade prolonga a vida de uma pessoa que estava programada para desencarnar num tempo, e por uma necessidade ele precisa de um tempo a mais. Sabe aquela, quando o juiz dá uma quantidade a mais de jogo lá, né? Prorrogação? Pois é exatamente isso. Então, esta parte do rejuvenescimento, esta vitalização, exatamente é isto que faz neste capítulo, viu? Cria a condição para o corpo, para que ele fique mais um tempo ainda como encarnado. Isso mesmo. Eu falei sobre doença, eu falei sobre rejuvenescimento de parte do tecido, mas se parte do tecido você consegue fazer, é lógico que com todo também você consegue, viu? Isso mesmo. Vamos lá, continuidade aqui no nosso estudo. Paulo, quer falar, Paulo? Sim, eu queria comentar isso aí que a Simone trouxe aí, isso aí que o Norberto falou, né? Mas fazer um comentário adicional do seguinte, né? Saiu uma vez uma reportagem num periódico americano mostrando aqui um estudo de um cancerologista muito famoso nos Estados Unidos, Ben Siegel, falando de como ele tratava os seus pacientes, né? O Divaldo até conta essa história numa palestra dele, mostrando que ele fazia 3 perguntas lá para o indivíduo, né? Você quer o tratamento convencional? Você quer quimioterapia? Ou você quer o tratamento psicológico? E aí, dependendo da resposta, ele falava, esse aqui já vai morrer logo. Aí esse aqui, né? E esse aqui vai viver bastante, né? Então, o senhor prefere cirurgia, quimioterapia, né? Ou psicológico, né? E aí ele dizia que quem escolhia o tratamento cirúrgico tinha uma autoestima muito baixa e provavelmente morreria logo. O quimioterápico com uma autoestima um pouco melhor, e o psicológico tinha uma autoestima boa, né, tem um sentido maior, um ideal para abraçar na vida. E aí ele conta o caso lá de um paciente, né, o John Flory,
que ele tinha 78 anos de idade e ele optou pela psicologia. E ele tinha câncer no estômago, né? E aí ele quis fazer o tratamento, o médico olhou e falou assim, não, você está muito debilitado, né? Apesar do tratamento psicológico, não precisamos operar. Ele falou assim, mas eu sou jardineiro e eu não posso deixar as flores morrerem, né? Então, enfim, é uma história muito bonita, não vou dar spoiler aqui. Resumo, no fim das contas, né, mostra ali o Dr. Ben Siegel, ele vai dizer que 4 anos depois e 6 anos depois, 8 anos depois, com 86 anos de idade, ele estava vivo ainda, e aí o Dr. Siegel aqui, ele publica esses relatos dizendo que a tese do otimismo aqui é muito importante para a cura do câncer e diversas outras enfermidades, e aí ele arremata dizendo, né, quem ama dificilmente adoece, né? Ou seja, se nós tivermos um sentido na vida, a gente consegue, né, Simone, fazer com que o fluido vital ele permaneça mais tempo circulando, né, pelo nosso organismo, porque o problema está exatamente aí, né, na atitude mental que nós temos, que vai ali ou fazer com que as nossas células dentro do nosso otimismo elas se mantenham vivas, ativas, né, ou da nossa maneira pessimista, sofredora, ansiosa, fazer com que o nosso corpo físico ele se debilite cada vez mais. Essa tese ela é interessante porque muitos pacientes que descobriram que tinham o vírus HIV, eles morreram mais rapidamente, porque eles passaram a desenvolver uma ansiedade, uma depressão, com medo da morte, né? Então, veja, se temos um sentido para viver, que tem a ver com o tema aí que o Norberto trouxe, do perispírito e desencarnação, nós vamos falar daqui a pouco, muito provavelmente nós podemos aí ter uma longevidade um tanto quanto maior, né? Porque não existe uma regra para isso, né? Entretanto, se a espiritualidade decidir que não devemos mais permanecer aqui, aí já é outra história, né? Grato, Paulo. Carlos está louco aí para falar, Carlos. Sim. Um exemplo bem clássico disso aí é a vida do Chico Xavier, né? Que com certeza nos últimos tempos dele na Terra aqui, ele estava literalmente um caquinho, né? A saúde dele estava altamente comprometida. E a gente via que chegava alguém aplicava um passe nele lá, geralmente jovem, alguém que tenha bastante vitalidade, ele ali estava praticamente um cadáver na cama. Essa pessoa aplicava um passe nele, reabastecia ele de vitalidade, né, dava uma carga rápida dele, igual a gente faz com celular, com bateria de carro. Ele levantava ali e passava a noite psicografando, altamente energizado, né? Então, a gente vê que essa capacidade de receber uma energia vital, receber um prolongamento, né, na sua atividade. E o Chico, pelo que se sabe, era programado para ele desencarnar quando ele terminou praticamente as obras de André Luiz, né? Mas o rendimento dele produzindo, né, o bem, né, com certeza deu o merecimento ou que o colocou sob o olhar de Deus, né? No sentido de que as pessoas que praticam bem, as pessoas que fazem o bem aqui na Terra, elas têm o chamado merecimento, né, da saúde. Quer dizer, aquela saúde vai ser aplicada em benefício dos outros, do próximo, em termos de evolução. Então, essa qualificação que a pessoa tem em termos de ideal de vida, né, de se esforçar em contribuir para o bem comum, né, tirando fora qualquer objetivo egoísta de enriquecimento, de acumular bens, né, pensando sempre, como no caso do Chico, em fazer o bem ao próximo, isso com certeza vai permitir que ações da espiritualidade prolongue a vida e dê condições de restauração de situações de saúde muitas vezes complicadas, né? Então, se a gente quer ter vida longa, se a gente quer, é importante a gente praticar o ensinamento do Evangelho, servir, ser útil, né? Porque a gente sendo útil, né, para nós próprios, inclusive, no nosso aprendizado, na agregação de valores, de conhecimentos morais, né, ao nosso espírito imortal, se nós demonstrarmos isso por nossas atitudes, servindo ao próximo,
com certeza teremos o máximo de saúde no máximo de tempo que seria permitido e que seria possível. Grato, Carlos. E a contribuição é com relação também a essa parte de ajudar nesse rejuvenescimento, por assim dizer, algumas experiências feitas dentro da medicina. Um pouco que nós estávamos conversando até antes de iniciarmos aqui, né, o estudo. A medicina, em alguns lugares, Estados Unidos, tem 2 médicos que, durante a cirurgia, ao pegar um instrumento para ser aplicado, ele faz uma breve prece e tem resultados. Aqui no Brasil, Carlos Alberto Tossa, professor da Universidade de Brasília, também tem. E como faz tempo que eu já estudei, se não me engano, um hospital em Marília, aqui no estado de São Paulo, né, fez também experiências aplicando passe em um grupo e no outro não, com os mesmos sintomas. O que aplicava para passe diminui a dependência de remédios e, às vezes, até a não necessidade de alguns remédios. Então, e o que é a prece, né? É a energia. É a energia, né, que nós emanamos, que nós recebemos. Então, experiência dentro do campo científico, né, Carlos? E aí, Paulo, André Luiz fala, né? Se os médicos orassem, né? Que a oração do profissional de saúde, né, que está atendendo alguém com muita necessidade, em uma situação de muito sofrimento, então a gente pode pensar que os profissionais de saúde, eles são privilegiados, entre aspas, a produzir uma caridade de alto nível que é aliviar o sofrimento das pessoas que estão sob seus cuidados profissionais. Então, toda profissão que é feita com carinho, com amor, a espiritualidade multiplica aquele empenho, aquela boa vontade e gera frutos que vão produzir efeitos duradouros. Agora, na área de saúde, com certeza esses frutos vão ser bastante grandes. Então, a pessoa tendo conhecimento acadêmico, se preparando para fazer um ato cirúrgico, preparando para fazer algum tipo de terapia, e um pouco antes de ele fazer essa oração e se colocar à disposição da espiritualidade, com certeza os resultados deles vão aparecer em estatísticas como bastante exitosos, né? E reforçando, tá? Só assim, essa estudo, essa pesquisa que eu fiz, boa parte dos médicos não são espíritas. Então, não é um estudo ligado ao espiritismo, né? Porque a prece não tem religião. Paulo, você fez um comentário, né, agregando. Você tem mais um ponto que você quer destacar? Sobre esse ponto, não. Eu queria fazer um comentário depois sobre os outros pontos aí que o Norberto abordou, tá? Então, pode dar andamento aí, Paulo. Eu acho que vamos dar continuidade. Aí, se for o caso, cada um vai trazendo. Vamos lá, Paulo. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todos. Me meti aqui na conversa de vocês, né? E queria parabenizar o nosso amigo, irmão Norberto aqui pela excelente apresentação. Não é fácil resumir aqui em 9 slides, 4 temas, né? 4 temas, cada um deles relativo a um seminário aí de pelo menos umas 4 horas, ou de alguns meses, quem sabe, né? Para a gente estudar. E eu só tenho alguns comentários gerais aqui, e depois vocês podem complementar ou fazer algumas colocações, né? Sobre o perispírito e cura, né? Como o Norberto bem colocou aí, e todo o processo de revitalização, perdão, do perispírito, né? Por diversas técnicas que são muito interessantes, são importantes e a gente tem que buscar. Mas nós não podemos nunca esquecer que muitas vezes essas técnicas elas podem ser apenas paliativas. Ou seja, elas vão efetuar uma cura em nível físico, mas nem sempre em nível mental, porque o objetivo, obviamente, é aliviar a dor, é proporcionar a cura, mas antes de mais nada, como a própria doutrina esclarece, né, o objetivo da doutrina não é curar corpos. Cura-se corpos pela medicina espiritual, ações no perispírito, homeopatia, acupuntura, que são muito bem-vindas, né? Mas nem sempre a cura dessas doenças pode resultar na cura real, que reside na cura do espírito, né? Ou seja, o perfeito
equilíbrio moral do espírito está relacionado às doenças que eventualmente nós iremos contrair. Algumas, obviamente, de origem kármica, né? Outras, e aí é que abre um pouco o leque, né? Que talvez sejam doenças ou desequilíbrios escolhidos ali pelo espírito para que ele não se perca tanto enquanto estiver encarnado. Limitações que o próprio espírito pode escolher para que ele não saia ali da sua missão. Por exemplo, não ter uma mente muito privilegiada para que ele não dê margem à sua vaidade, então, não ter um corpo muito bonito, etc. e tal, para que ele não se perca aí na provação da beleza, e também não ter riqueza ou algo do tipo, que está mais relacionado ao meio onde ele está inserido, né? Então, é importante a gente sempre lembrar disso, né? Que precisamos colocar o foco na cura real, que é a cura do espírito, né? O perispírito aí, obviamente, ele absorve as vibrações da alma, que são transmitidas aí nas diversas camadas fluídicas e até atingir o nosso corpo físico, tá? Sobre o perispírito e sexualidade, esse é um tema muito interessante, e acho que a gente precisava discutir mais a questão da sexualidade no meio espírita. As pessoas estão com medo de falar sobre sexualidade no meio espírita. Nós não podemos ter esse medo. A gente tem que abordar essa questão desde a educação sexual dos nossos filhos, que está se perdendo e cada vez mais está sendo entregue aí nas mãos de pessoas que têm outros objetivos que não sejam a educação moral do espírito, que não seja ali a constituição adequada da família. E quando eu falo família, entenda a família no contexto que quiser, mas de indivíduos que estão ali juntos para progredirem e para evoluírem. E a questão sexual do espírito, ela é extremamente importante, porque a energia sexual, ela é uma energia criadora, ela é uma energia muito poderosa. E se nós não estamos no mandato mediúnico, porque quando o indivíduo está no mandato mediúnico, como Chico e Divaldo, eles canalizam essa energia de alguma forma para que eles possam melhor aproveitar ali a sua mediunidade. E aí entra a questão da glândula pineal, etc. Nós, que estamos no nosso processo em curso normal, precisamos tomar muito cuidado com essa energia, porque muitos dos equilíbrios vistos no mundo hoje, eles são decorrentes do abuso que nós fizemos ou ainda fazemos com a sexualidade. Porque o sexo, ele é fonte de prazer. O espírito, ele está sempre atrás de satisfação. E o ser encarnado, que é o ser egóico, geralmente confunde satisfação com prazer, porque ele não consegue entender que a satisfação real, verdadeira, é a da alma. E ela só pode ser buscada pela consciência tranquila, pelo dever retamente cumprido. Isso está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Toda vez que ferimos a lei de Deus, a nossa consciência se desequilibra e nós não teremos paz. E aí nós ficamos naquele sentido de estarmos com sede, buscando sempre a água salgada para preencher o vazio que vai na nossa alma. E geralmente o espírito ele tenta preencher esse vazio com compulsões. A busca do prazer imediato, a euforia. Mas essa busca, ela é fugaz. Tá? Essa busca desenfreada pelo sexo é uma das formas que o indivíduo vai tentar preencher o vazio. A outra, como o Norberto colocou aí, é a bebida, onde o indivíduo, pelo álcool, vai ter ali a produção de noradrenalina e outros hormônios e vai anestesiar a sua consciência. Alguns vão buscar no sono, nos medicamentos, outros se voltam para dentro e acabam caindo numa depressão. Então, o sexo, ele tem que ter esse olhar, porque é geralmente onde caímos no excesso, na euforia, e óbvio que isso vai apresentar consequências kármicas profundas no perispírito. Então, o indivíduo, imantado aí magneticamente na Terra, pode ir para o mundo espiritual e se vincular a entidades que estão ainda presas na questão sexual. Sugiro aqui o livro Sexo e Obsessão, do Divaldo Pereira, pelo Manuel Filomeno de Miranda, onde ele trata muito bem ali dessas questões e desses desequilíbrios. E óbvio que o perispírito desequilibrado, ele precisa, já tratamos disso aqui no capítulo 13, precisa ali reajustar-se, e aí ele volta para uma reencarnação. E às vezes uma reencarnação dolorosa, onde pelo abuso cometido ali no passado, ele vai apresentar limitações no campo genésico, desde a infertilidade, a frigidez, até a homoafetividade.
Mas não somente isso, né? Também pode experimentar a loucura, outros desequilíbrios, onde o Bezerra de Menezes vai trazer informações preciosas aí, porque muitas vezes o Dom Juan, ou a mulher que tem ali o complexo de Afrodite, sempre seduzindo e usando o sexo para atingir os seus objetivos, acaba se complicando karmicamente, e aí ele experiencia situações muito dolorosas, como a loucura e até mesmo a solidão, para que ele possa se recompor ali em função do uso indevido da sua sexualidade. Então, é um assunto bastante interessante para a gente pensar e refletir. E sobre o perispírito e desencarnação, o Norberto trouxe aí um exemplo fantástico, que sugiro que leiamos também, mas importante focar no que foi falado aí, que eu acho bem interessante, né? Morrer é diferente de desencarnar. Morrer é um processo biológico. Nem todo mundo que morre desencarna. Como assim, Paulo? Claro, como o Norberto bem colocou, o desencarne, ele é um processo de desligamento mental do espírito com o seu corpo físico. E aí ele pode durar certo tempo para alguns indivíduos que são muito materializados e pouquíssimo tempo para aqueles que já viveram desde essa vida, como diz o Evangelho, já com o pé na espiritualidade. Então, tudo depende muito do apego, né, que o indivíduo tem ao seu corpo físico, o apego que ele tem à matéria. E no livro lá do Richard Simonetti, né, Quem Tem Medo da Morte, ele faz ali uma brincadeira muito saudável, sadia, sobre essa questão da morte, trazendo ali com muito humor a questão da morte, e basicamente ele diz assim: quer morrer bem? Então viva bem, mas viver bem sobre os preceitos morais, né, tendo uma vida digna, correta, ética e moral. Quando nós falamos isso, não estamos evocando santidade de ninguém, tá? De tentarmos sempre darmos o nosso melhor dentro daquilo que nós sabemos da doutrina espírita. E só para finalizar minha fala sobre esse contexto aqui, trago o Emmanuel, que diz que nós deveríamos cuidar do nosso corpo como se nós fôssemos viver eternamente nele, e do espírito como se nós fôssemos morrer amanhã. Ou seja, entender o nosso propósito existencial para aproveitar da melhor maneira possível o nosso estágio aqui na Terra, e ao mesmo tempo cuidar do nosso corpo de forma equilibrada, sem nos prendermos aí aos vícios físicos e mentais, né, diante daquilo que nós viemos fazer aqui. A outra questão sobre perispírito e anestesia, vou deixar para o Norberto aí quando ele for falar da pergunta que ele deixou, e a gente pode fazer os comentários necessários. Obrigado, Paulo. Nós é que agradecemos, Paulo. Norberto, você quer fazer alguma observação em cima dos comentários do Paulo? Fica à vontade. Não, acho que o Paulo complementou muito o que havíamos falado, né? E muito bacana. Agora, vocês não vão fazer a escolinha do professor Raimundo, não. Eu fiz a pergunta, vocês estão devolvendo para mim, né? Vocês podem responder aí. Ô, Paulo, não deixa não, hein? Ô, querido mestre. O Paulo, né, destacou essa parte da morte, né? Eu vou trazer de fonte viva, aí nós vamos para a escolinha, né, os universitários Emmanuel e Chico, que diz assim: o cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Né? Acho que é por esse lado aí, né, Paulo? Né? Que a gente tem que refletir muito. Ô, Carlos, mais algum ponto? Fica à vontade. Eu falando nisso também, deixei de parabenizar o Norberto pelo excelente resumo, pela excelente sinopse que ele fez dessas questões no livro, né, como um todo. E agora gostei mais ainda quando ele liberou a resposta da pergunta ali, né? Eu estava com vontade de entrar nesse assunto aí. Porque a gente pensa muito, né, em termos de separação, né? Espírito é espírito e corpo é corpo. Na verdade, um espírito encarnado, ele forma um conjunto, né,
entre um e outro, que é uma interação entre o corpo e o espírito e o corpo, né? A gente também, às vezes, estudando religião, estudando espiritismo, a gente tende a querer desprezar a parte material como se fosse alguma coisa desprezível, menor. Mas não, isso aí existe uma interação, né? São partes, né, de um todo, né? O corpo e alma formam o ser, né? Então o ser é composto dos dois. E só o espírito e só o corpo, eles não são um ser de maneira integral. Quando a gente desencarna, a gente transforma, tanto que tem aquela recordação rápida que acontece, há uma transferência da informação que está no corpo físico num simulador do corpo físico lá no plano espiritual, que é esse corpo espiritual, né? E ali, então, a gente passa a agir lá e ter uma simulação do nosso corpo físico no plano espiritual e a gente age em conformidade com ele. Então, aqui, quando a pessoa ela usa ou anestesia, ou é anestesiado, ou ela usa álcool, ou algum componente que desvia o psiquismo da pessoa da sua consciência vigílica, da sua consciência normal, há uma alteração no espírito e no corpo, né? A química cerebral muda e o espírito também é influenciado disso aí. E a gente vê, por exemplo, para demonstrar isso, no caso do obsessor, né? Que buscam os alcoolistas, buscam as pessoas que estão dependentes, e acontece um processo mediúnico invertido, né? Que o encarnado ele usa a substância, o álcool ou o tóxico, e o espírito sente aquele prazer, vai para o espírito. O que acontece nessa conexão entre o espírito e o corpo ali forma uma simbiose que está mais com características de parasitismo, mas há uma satisfação, ele está sentindo ali. E agora, o que ele está sentindo? Ele está sentindo o efeito do álcool. O que é o efeito do álcool? É deixar a pessoa alterada em termos de consciência, deixar a pessoa alcoolizada, deixar a pessoa bêbada, né? Perguntaram uma vez para um bêbado, por que ele bebia? Ele respondeu, não, eu bebo porque eu quero ficar... Falei, você bebe, você fica mal, você fica ruim. Falei, claro, eu fico mal, eu fico ruim. Se eu quisesse ficar bom, eu não bebia bebida, eu bebia remédio. Então, essa resposta dele aí mostra que o espírito se aproxima para sentir o efeito do álcool. Então, essa aproximação é do corpo físico do encarnado passando para o desencarnado. Então, o desencarnado vai ficar bêbado junto. Os dois formam, tanto o encarnado quanto o desencarnado, eles vão ficar em estado alterado de consciência, eles vão ficar sentindo a mesma coisa, né? Tanto que na reunião mediúnica ele fica meio grogue, meio como se estivesse conversando com o bêbado mesmo, né? Ao longo da reunião, a espiritualidade atua no sentido de remover esse efeito, ou seja, de desconectar essa entidade que está influenciando no alcoólatra para estimular ele a beber mais ainda e tirar esse efeito, né? E o espírito possa a ficar mais lúcido e a gente possa conversar com ele. Então fica assim, né? Gera assim essa dependência e a pessoa quando desencarna, inclusive vai para o plano espiritual, lá ele não consegue essa satisfação, né, da substância psicoativa, do álcool, seja lá o que for que ele estiver usando, e aí ele vai buscar onde? Vai buscar junto com o encarnado, onde ele vai sentir o prazer junto. Então a resposta é positiva, ele sente sim o efeito da bebida, fica assim alcoolizado. Agora, está aberto aí a outras opiniões, a outros posicionamentos, não é, Norberto? Vai, Simone. Posso só fazer aí uma colocação. Gostei muito do que o Carlos nos falou. E aí, será que seria uma condição ali de vampirismo, Carlos? É um vampirismo. Ele está vampirismo, sentindo, né? Uma obsessão. Ele fala até os vapores do álcool, ele está sentindo o efeito, está absorvendo
aquelas sensações, os sentimentos. E outra, está incentivando, está vendo uma sinergia no sentido de buscar a droga, buscar o álcool, né? Eu conheci uma pessoa que estava internado no hospital de tratamento de alcoolismo e a gente passou lá para visitar, para dar uma força, né? E ele falou, aí eu perguntei para ele, escuta, e aí, você sente falta do álcool? Ele falou assim, você sabe que aqui eu não sinto falta? Ele falou assim, mas quando eu saio daqui, parece que tem um imã me puxando para dentro do botequim. Então, quer dizer, o que é esse imã puxando ele para dentro do botequim? É exatamente as entidades desencarnadas que aproximam e a vontade dela prevalece muito mais sobre o corpo dele do que a vontade dele. E aí ele sente a vontade irresistível de beber, né? Então é um caso bem interessante esse ponto. Eu vou trazer a minha opinião já para passar para o Paulo Lodi, que nós, inclusive, né, falamos um pouco disso, até pedi para o Paulo reforçar, não sei se o Paulo vai lembrar, das ações que nós temos com relação a atitudes negativas, que isso repercute e pode até se transformar num câncer. E isso, somatizado, transforma no câncer do corpo físico, que repercute no corpo perispiritual. Então, baseado nisso, eu entendo que sim, que repercute. O quanto, de que forma, aí eu não sei. Mas, né, fazendo uma analogia, se com o pensamento, com a energia do pensamento, né, eu consigo produzir um mal para o meu corpo físico e para o meu corpo perispiritual, né, consumindo drogas, com certeza. Porque o que nós sabemos, Deus, Espírito e tudo mais é matéria. Tudo mais é matéria. Então, de uma forma ou de outra, interfere sim. Paulo? É um assunto polêmico. Eu gostaria de começar por outro lado, né? Pelo título do capítulo lá, que é Perispírito e Anestesia. Né? No caso da anestesia, se você evocar o espírito, Norberto, ele vai voltar com suas faculdades plenas. E ele vai dar uma comunicação sem sentir os efeitos da anestesia. Né? E quem diz isso não sou eu, é o médico Dr. Sérgio Felipe, que é um estudioso aí da glândula pineal, que inclusive relata o caso de um amigo dele que, durante o processo da anestesia ali, ele estava presente e ele se recorda de tudo que foi falado, né? Inclusive no coma. E no coma também, nós temos lá a pessoa, quando ela está internada no coma, existem vários livros que relatam isso. O espírito está presente. Ele está ali, ele ouve, ele sente tudo. A questão que se coloca é a seguinte, aqui eu acho que é importante a gente levantar hipóteses, né? Será que ele se recorda imediatamente? Ou seja, se ele for evocado imediatamente, será que ele vai ter a consciência? Porque aí pode ser que, de fato, o perispírita esteja impregnado ali de algum torpor ou algo do tipo, né? E depois de algum tempo ele consiga se situar no mundo espiritual e ter a consciência da sua realidade. Esse é um ponto. No caso do alcoolismo, talvez, não sei, né? Pode ser que depois de algum tempo ele recobre a sua faculdade e consiga, mesmo o corpo estando embriagado, ele ter a consciência daquilo que está acontecendo. Também não sei, teríamos que fazer uma experiência. Mas o fato é que quando o indivíduo desencarna por conta do alcoolismo ou de algo semelhante, né, nós percebemos que aí sim, no mundo espiritual, ele sofre as consequências e lá ele vai continuar sentindo as dificuldades disso, né? E aí ele vai precisar vampirizar os indivíduos que estão aqui encarnados para que ele possa continuar sentindo aquelas sensações, né? Então, eu penso que talvez existam casos e casos que vão depender aí muito das circunstâncias do espírito, né? Porque no caso do coma, por exemplo, se você evocar o espírito, ele pode dar comunicação consciente. Ele sabe que está em coma, né? Assim como o Kardec fez muitas vezes com indivíduos lá que tinham alguns problemas mentais, e o espírito dizia que sabia porque estava naquela limitação temporária do corpo físico, mas livre do corpo físico, ele estava consciente, né? Então, aí fica claro uma limitação fisiológica, né, que não é transmitida para o perispírito, quando o espírito está livre, né? Mas, assim,
estou aberto aí a outras possibilidades, né? Estou raciocinando, não estou com uma resposta precisa aqui, né? Estou colocando apenas o que eu já estudei, já li a respeito da questão da anestesia, do coma, né? E seria o coma alcoólico parecido? Não sei, eu acho que o que o Carlos falou faz muito sentido, né? Então nós precisaríamos pensar um pouco, abrir um pouco mais isso, né? João Paulo, essa questão, vamos pensar, a pessoa manifestando no estado de consciência dela de encarnado é um, né? Tanto nesse exemplo que você deu aí, que o Kardec cita, que um deficiente mental, que ele deu a comunicação, ele mostrou lucidez, né? Então, quer dizer, ele não está agindo com a consciência vigílica dele, com a consciência que ele tem no dia a dia, né? Ele está, a parte neurológica dele, que ele está limitando aquilo ali. Então, ele está manifestando com atributos de outras encarnações, ele não está no estado normal dele, de consciência vigílica. É isso que eu acho que é interessante a gente pensar e falar também, né? Então, a pessoa pode... ela aproximando, por causa do alcoólatra, ele aproximando o espírito vampirizante, aproximando do alcoólatra, ele sente o prazer dele ali e está presente na coisa material, né? Aí ele está se sentindo, né, como se estivesse encarnado, né, usando o corpo do outro como um meio de satisfazer aquele seu prazer que ele tem, né? Então ele fica meio grogue nesse sentido. Se você afastar um do outro, aí ele começa a ficar menos grogue e falar mais na consciência, da maneira como ele está no plano espiritual, né? Então, essa proximidade dele com o corpo físico do alcoólatra é que dá um estado alterado de consciência próximo do estado de consciência de alguém normal que está ali. No caso, se está alcoolizado, se o corpo está cheio de álcool, ele vai estar manifestando como se estivesse bêbado mesmo, né? Até porque ele sente prazer. Se ele sente prazer, ele está sentindo prazer, é um efeito do álcool ali, né? Então, não seria esse o único efeito que teria o álcool ali. Norberto, Bom, professor. quem provocou o assunto também tem que dar opinião, não pode ficar só no bem bom, né? Eu tive um probleminha de conexão enquanto o Paulo falava, mas a minha opinião é a seguinte: não vamos levar só para o campo do alcoolismo, mas para a anestesia mesmo, né, que se tenha. Eu reconheço que o espírito ele vai sentir da mesma forma o que se passa no corpo, ele vai sentir. A intensidade com que ele vai sentir depende da evolução dele, de quanto ele é esclarecido espiritualmente. Logicamente, um espírito esclarecido, teoricamente, não ia se dedicar a se embriagar, mas esqueça a bebida, que seja isso que vamos levar para o campo da anestesia. Então, para um espírito ainda inferior, ainda muito terreno, né, com a parte terrena, absolutamente o que se passa no corpo se reflete mais intensamente nele. A fome, a sede, todas essas sensações, o sexo, o cigarro, tudo é intenso materialmente no espírito inferior. E é com menor intensidade num espírito mais esclarecido. Então, mas no exemplo que você deu do espírito da criança excepcional, do idiota, né? Esse é o termo que Kardec usa, é um idiota, que Kardec evoca um idiota, uma criança com problema. O termo que ele usa é esse daí. E o espírito se manifesta com total lucidez. É claro, ele quer falar. A única coisa que não funciona é o microfone. Mas eu que quero falar, eu estou lúcido, eu estou ciente de mim. Quem não funciona é só o microfone. Fazendo analogia, o microfone aqui é o corpo. O duro, quando nem microfone,
mas principalmente eu não consigo falar. Aí dana tudo, né? Aí que funciona. Então, só resumindo, eu acho sim que isto afeta o espírito em maior ou menor grau, dependendo das circunstâncias que o levaram a cair nesse estado, né? Agora, como é a noite de polêmica, vai mais uma. Mas está tudo a ver com o nosso tema. Mas eu acho que essa nós não devemos responder, de verdade, até pelo avançado da hora. Até pelo avançado. Mas tem tudo a ver com o perispírito e tem tudo a ver nessa criação de raciocínio que nós estamos fazendo. Para onde que vai o álcool quando um médium lá no terreiro lá e bebe meia cachaça, meia garrafa de cachaça, uma garrafa inteira, e depois do transe mediúnico sai plenamente lúcido, sem nenhum nível de álcool. Para onde que vai essa cachaça? Isso fica aí para você que nos assiste pensar, estudar, procurar, que é bem interessante. Como que acontece isto? Para onde vai essa substância? Por que não encharca o corpo físico do médium e não embriaga, né? Olha que bacana para a gente estudar. Grato, Norberto, grato. Encerramos aqui mais um estudo. Tem muita coisa para a gente falar, né? Acho que nós todos gostaríamos de continuar, né, explorando esse tema, mas como o Norberto falou, né, nossa proposta em termos de tempo, né, e não queremos esgotar a paciência de quem está nos assistindo. Recomendamos que leiam essa obra e outras obras também. Nós vamos deixar aqui nos comentários fixados. Não estamos aqui para discutir o conteúdo da obra, o autor, nada disso. São citações, são obras, e cada um tire o melhor proveito, o melhor entendimento de cada um. O Norberto fez a chamada para o próximo estudo, mas eu vou pedir para o Paulo fazer essa chamada final, depois nós vamos fechar hoje com a vinheta do nosso próximo estudo. Agradeço de coração a vocês, né, por estarmos todos juntos. Paulo, faça a chamada. Ok, obrigado, Paulo. Então, como o Norberto colocou no início, fica aqui o convite a todos para esse estudo nosso aqui, toda sexta-feira, iniciando no dia 31 de março. Nós ficaremos aqui por pelo menos 3 meses, estudando aqui o autodescobrimento, uma visão espírita e psicológica, que é extremamente interessante, porque na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala sobre o autoconhecimento, mas ele não desenvolve essa questão do conceito psicológico. Isso porque Carl Gustav Jung iria nascer apenas em 1875. Então, ele vem trazer aí a base da psicologia junguiana, psicologia analítica ou junguiana, referência ao seu nome, que vai ser complementada na doutrina espírita pela Joana de Anjos, fazendo aí a ponte e nos mostrando que sem o autodescobrimento nós não conseguiremos atingir lá o autoencontro, ou seja, o encontro com a nossa essência, com o nosso Cristo interno, e o autoconhecimento vai possibilitar a todos nós aqui uma melhor compreensão dos postulados espíritas, tanto do ponto de vista evangélico, moral, ético, mas também do ponto de vista psicológico, que é extremamente interessante. Então, convido a todos aí, estaremos juntos aqui com os nossos colegas, com certeza a gente vai refletir, vai pensar juntos aqui várias questões relacionadas ao autodescobrimento ou autoconhecimento nessa visão espírita e psicológica. Então é isso, o convite está feito, espero que todos participem. Avise os colegas, os familiares, amigos, enfim, será uma grande alegria para todos nós. Então vamos lá, Paulo, a sua mensagem final, uma frase, fique à vontade para a gente fechar hoje aqui. Depois eu vou chamar a Simone, o Carlos e o Norberto também. Eu gostaria de trazer aqui como uma mensagem final algo que eu pensei que iria falar no início, mas acabei não deixando exposto ali, porque senão iríamos nos alongar muito, mas é uma mensagem que eu gosto muito,
que é do Militão Pacheco, o espírito Militão Pacheco, que está lá no livro Espírito da Verdade, do Chico Xavier, e outros espíritos, né? A mensagem se chama O Espiritismo Pergunta. Lá no final dessa mensagem, ele vai dizer exatamente isso, né? Que a reencarnação é o caminho da grande luz, né? Que nós, se fôssemos para reencarnar aqui e vivemos com a alma, estou colocando da minha forma de interpretar, né? Não ao pé da letra, se fôssemos prosseguir aqui com a alma presa à matéria, gasta aí da reencarnação anterior, nós apenas ficaríamos aqui enfeitando um jardim de cadáveres, né? E aí ele termina a mensagem dizendo assim, perante o bem, frequentemente nós temos sido constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, exceto a nossa necessidade de nos transformarmos, já deixando a deixa aqui para o autoconhecimento, que é a única maneira da gente se transformar. Grato, Paulo. Simone, uma mensagem final, uma frase. Na verdade, Paulo, só a gratidão mesmo. Gratidão pelo trabalho, gratidão pelos colegas que estão aqui conosco toda semana e vamos aí para mais um estudo, né? A mensagem é que o conhecimento ele é muito importante para nós e nos ajuda. Às vezes nós, né, chegamos no estudo, achamos que hoje não precisa, deixa para a próxima, estou cansado, não vou fazer. Mas aí, a hora que a gente está no estudo ali, a gente começa a ouvir os colegas, aí nós fizemos um trabalho assim, muito bom, um trabalho excelente no final. Então, só gratidão mesmo, e o meu muito obrigada. Nossa gratidão, Simone. Seguindo aqui a sequência, então eu vou falar antes do Carlos e do Norberto. É algo que me ficou martelando. O Paulo tocou no assunto e nós, no nosso estudo da obra roteira de segunda-feira pelo GED, vira e mexe, nós abordamos a importância da família. Paulo falou sobre a educação dos nossos filhos. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. É uma obra que Deus nos dá, que é um espírito do qual nós somos tutores. A responsabilidade nossa é muito grande. Se acreditamos, como eu tenho certeza da reencarnação, responderei pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer. Carlos, mais uma vez, gratidão, fique à vontade. Eu faço as palavras da Simone com as minhas palavras, né? Agradeço aos colegas, agradeço a todos esse aprendizado, esse estudo, essa harmonia que tem nos nossos debates aqui, né? E lembrando, então, que a questão do autoconhecimento, autodescobrimento, ele é muito importante e exige, com certeza, de nós coragem, porque se realmente nós temos alguma coisa oculta dentro de nós, elas só podem ser a nós reveladas na justa medida em que possamos conviver com isso de maneira harmônica, ou seja, que nós tenhamos, por exemplo, exercitado o perdão um número suficientemente de vezes para perdoar todos aqueles que nos ofendem. E assim, com certeza, nós, olhando para dentro de nós nos perdoaremos por falhas que tivemos e, com certeza, elas servirão para nos indicar o nosso caminho futuro rumo à perfeição de maneira mais tranquila, de maneira mais serena e de maneira mais consciente. Grato, Carlos. Norberto, fique à vontade. Bom, como nós estamos encerrando mais este estudo, realmente eu que devo agradecer mais, porque eu colhi muitos conhecimentos dos colegas, nas colocações dos colegas, e acho que nós estamos tendo nós estamos tendo muita sorte, muita inspiração nos livros que nós estamos estudando. Começamos com Paulo e Estevão, onde por inúmeras vezes seguramos a emoção.
e agora vem com esse perispírito que é simplesmente revelador enquanto espíritos que nós somos. Eu recomendo fortemente a você que nos assiste que leia, que se aprofunde o seu conhecimento no perispírito, porque ele é simplesmente revelador sobre o que acontece conosco, porque somos assim, e sem contar que ele explica, é a porta de entrada para que possamos entender todo o fenômeno mediúnico, né? Mas também, como nós vimos hoje aqui, o momento do desencarne, enfim, é de leitura obrigatória. Mais uma vez, gratidão a todos, gratidão a vocês que têm nos acompanhado, desejando a todos a paz e a luz do Mestre Jesus e deixando já chamada para o nosso próximo estudo, que é o autodescobrimento. Paz e luz a todos.